Para o carro agora! Daniel pisou no freio instintivamente, mesmo sem entender de onde vinha o grito. O Corolla parou no meio da rua vazia, e ele olhou pelo retrovisor procurando algum acidente. Nada. Apenas o silêncio da madrugada de Curitiba e o barulho do motor em marcha lenta. Foi quando viu ela. Uma mulher caminhava descalça pela calçada, segurando os sapatos numa mão e levantando a barra de um vestido de noiva com a outra. O tecido branco estava sujo de terra e algo que parecia ser sangue. Ela parava a cada poucos passos, olhava para trás, depois continuava andando. Daniel baixou o vidro. Moça, tá tudo bem? Ela parou e olhou para ele. Mesmo no escuro, dava para ver que tinha chorado. O rosto estava manchado de rímel e tinha um corte pequeno no lábio. Você é motorista de aplicativo? Sou, mas não estou trabalhando agora. Tava voltando para casa. Por favor. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Eu preciso sair daqui. Daniel hesitou. Eram 4 da manhã, a mulher estava claramente em algum tipo de problema, e ele tinha Lucas esperando em casa. O filho sempre acordava cedo, e se Daniel não estivesse lá quando ele acordasse, o menino ficaria nervoso. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu pago. Ela abriu uma bolsinha pequena que Daniel nem tinha notado antes. Tenho dinheiro. Não é isso. É que... Ele olhou para ela de novo. A mulher tremia, mesmo com o calor da madrugada. Entra no carro. Ela correu até a porta e entrou no banco de trás sem fazer barulho. Daniel ajustou o retrovisor para conseguir vê-la melhor. Para onde você quer ir? Qualquer lugar. Só longe daqui. Como assim qualquer lugar? Preciso de um endereço. Você não entende. Ela se abaixou no banco como se estivesse se escondendo. Eu não posso voltar. Não posso. Daniel ligou o rádio baixinho e começou a dirigir. Conhecia Curitiba como a palma da mão depois de 5 anos rodando pela cidade, mas nunca tinha pego uma passageira assim. Geralmente era gente voltando de festa, indo para o aeroporto, corridas normais. Aquilo ali não era normal. Tem algum hotel que você conhece? Algum lugar onde você possa ficar? Tem um hotel perto da rodoviária. Hotel São Paulo. Você conhece? Conheço. Daniel fez o retorno na próxima esquina. Mas é meio... Eu sei, não tem problema. Eles ficaram em silêncio pelos próximos 15 minutos. Daniel olhava pelo retrovisor de vez em quando e via que ela continuava se escondendo, olhando pela janela traseira como se alguém estivesse seguindo. Quando chegaram no hotel, Daniel parou o carro na frente da entrada mal iluminada. O lugar parecia ainda mais sinistro de madrugada. São R$ 40, ele disse, mesmo sem ter ligado o taxímetro. Ela entregou uma nota de 50. Fica com o troco. Espera. Daniel desligou o carro. Deixa eu ir com você. Esse lugar, às vezes eles pedem documento, essas coisas. Não precisa. Precisa sim. Eles entraram juntos. O recepcionista, um homem gordo que assistia TV num volume alto demais, nem levantou os olhos quando eles se aproximaram do balcão. Quero um quarto, disse ela. Documento. Eu perdi. Agora o homem olhou para ela. Reparou no vestido, no estado dela. Sem documento, sem quarto. É a regra. Eu posso pagar adiantado. A regra é documento. O homem voltou para a TV. Daniel viu a mulher fechar os punhos. Ela estava no limite. Vem, ele disse, tocando de leve no braço dela. Vamos sair daqui. No carro, ela começou a chorar baixinho. Eu não sei o que fazer. Não tenho para onde ir. Daniel ficou parado, com as mãos no volante, pensando. Lucas estaria dormindo ainda. A casa tinha uma sala grande, um sofá confortável, e aquela mulher claramente estava fugindo de alguma coisa séria. Escuta. Ele se virou para trás. Eu tenho uma casa. Não é grande, mas tem um sofá na sala. Você pode ficar lá hoje, dormir um pouco, e amanhã a gente vê o que fazer. Ela parou de chorar e olhou para ele. Por que você faria isso? Não sei. E era verdade. Daniel não sabia. Mas você não pode ficar na rua assim. Você não me conhece. Pode ser perigoso. Pode ser. Daniel deu a partida no carro. Mas às vezes, a gente tem que confiar. 20 minutos depois, Daniel abria a porta de casa devagar.
fazendo sinal para ela entrar sem barulho. Pegou uma almofada e um cobertor do armário e colocou no sofá. O banheiro é ali. Tem toalha limpa no armário. E se você quiser tomar um banho... Obrigada. Ela sentou no sofá e tirou os sapatos. Meu nome é Lara. Daniel. Ele apontou para o corredor. Meu filho dorme ali. Ele acorda cedo, mas é tranquilo. Não vai incomodar você. Tudo bem. Daniel foi para o quarto, mas ficou muito tempo acordado, olhando para o teto. Não conseguia parar de pensar na mulher na sala, no vestido sujo, no medo nos olhos dela. Quando finalmente pegou no sono, já estava amanhecendo. Daniel acordou com o barulho de panelas na cozinha. Por um segundo, esqueceu da mulher na sala e pensou que fosse Lucas mexendo nas coisas. Mas Lucas nunca fazia barulho de manhã. O menino tinha suas rotinas, e barulho não fazia parte delas. Quando chegou na cozinha, encontrou Lara em frente ao fogão tentando acender o fogo com um fósforo. Ela tinha trocado o vestido de noiva por uma camiseta velha e uma calça que Daniel reconheceu como sendo da sua ex-mulher, roupas que ele nunca tinha conseguido doar. Achei no armário do quarto. Espero que não se importe. Não, tudo bem. Daniel pegou o isqueiro da gaveta e acendeu o fogo para ela. Você não precisava fazer café. Queria ajudar. Lara colocou a chaleira no fogo. Você me ajudou ontem. É o mínimo. Daniel sentou na mesa pequena da cozinha e ficou observando ela mexer nos armários, procurando xícaras. Mesmo de costas, dava para ver que ela estava tensa. Os ombros rígidos, os movimentos rápidos demais. Você dormiu bem? Dormi. Ela encontrou as xícaras e colocou na mesa. Obrigada por não ter feito perguntas ontem. Todo mundo tem direito de ficar em silêncio quando quer. Lucas apareceu na porta da cozinha ainda de pijama, segurando o ursinho de pelúcia que não largava desde pequeno. Ele olhou para Lara, depois para Daniel, depois para Lara de novo. Lucas, vem cá. Daniel fez sinal para o filho se aproximar. Esta é a Lara. Ela vai ficar aqui uns dias. O menino não respondeu. Apenas ficou parado na porta. Lara se agachou na altura dele. Oi, Lucas. Eu gosto do seu ursinho. Qual é o nome dele? Lucas abraçou o brinquedo mais forte e deu 2 passos para trás. Ele não fala muito, Daniel explicou. É autista, demora para se acostumar com gente nova. Tudo bem. Lara sorriu para Lucas. Quando eu era pequena, eu também era muito tímida. Durante o café, Lucas ficou sentado na mesa, comendo pão com manteiga e olhando para Lara de vez em quando. Ela não tentou forçar conversa, apenas comeu em silêncio. Daniel achou aquilo estranho. A maioria das pessoas tentava falar com Lucas, fazer ele reagir. Lara parecia entender que ele precisava do próprio tempo. Eu tenho que trabalhar hoje, Daniel disse, terminando o café. Você pode ficar aqui. Lucas vai para a escola de manhã, volta na hora do almoço. Eu posso cuidar dele. Não precisa, ele se vira sozinho. Eu quero ajudar. Preciso me sentir útil. Daniel olhou para ela tentando entender. A mulher tinha fugido de alguma coisa séria. Estava claramente com medo, mas queria cuidar do filho dele. Tudo bem, mas ele tem uma rotina. Almoça sempre meio-dia, assiste desenho depois, dorme um pouco à tarde. Entendi. Daniel foi trabalhar, mas passou o dia todo pensando em casa. Entre uma corrida e outra, mandava mensagens para Lucas perguntando se estava tudo bem. O menino sempre respondia com emojis, polegar para cima quando estava bem, carinha triste quando não estava. Naquele dia, todas as respostas foram polegares para cima. Quando voltou no final da tarde, encontrou Lucas e Lara na sala, sentados no chão. Ela estava montando um quebra-cabeça e ele estava organizando os legos por cor, como sempre fazia. Mas havia algo diferente. Lucas estava sorrindo. Como foi o dia? Daniel perguntou. Bom. Lara continuou encaixando as peças. Lucas me mostrou todos os brinquedos dele e me ensinou a fazer aquela torre de Lego que ele gosta. Ele ensinou? Não com palavras, mas me mostrou. Ele é muito inteligente. À noite, depois que Lucas foi dormir, Daniel e Lara ficaram na sala assistindo televisão. Era um programa de notícias, nada importante, até que a foto dela apareceu na tela. A polícia continua procurando por Lara Mendonça, de 28 anos,
que desapareceu na véspera do casamento com o empresário Heitor Figueira. A família pede informações. Daniel olhou para ela. Lara tinha ficado branca, as mãos tremendo. É você. É, Lara Mendonça. É. Daniel pegou o controle e mudou de canal. Você fugiu do seu próprio casamento. Fugi. O cara da TV, Heitor Figueira, ele é seu noivo. Era. Lara se levantou e foi até a janela. Daniel, eu posso explicar? Não precisa explicar nada. Preciso sim, você me ajudou, tem direito de saber. Você fugiu porque não queria casar? Fugi porque tinha medo. Medo do quê? Lara encostou a testa no vidro da janela. Dele. Sua voz saiu tão baixa que Daniel quase não ouviu. Eu tinha medo dele. Daniel ficou em silêncio, processando. Na TV, agora passava um comercial de margarina com uma família feliz tomando café da manhã. Lara, se você está em perigo, a gente pode procurar ajuda. Polícia, alguma coisa assim. Não. Ela se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Você não entende. Ele tem dinheiro, influência. Se eu voltar, o que ele fazia com você? Por favor. Lara se sentou no sofá novamente. Não me entregue. Não ainda. Eu só preciso de mais alguns dias para pensar, para decidir o que fazer. Daniel olhou para ela, depois para o corredor onde Lucas dormia, depois para ela de novo. Tá bom. Alguns dias. Obrigada. Mas se ele vier atrás de você, ele não vai encontrar, pelo menos não tão rápido. Naquela noite, Daniel demorou ainda mais para dormir. Agora sabia que estava escondendo a noiva desaparecida de um empresário importante. Sabia que aquilo podia dar problema. Mas quando lembrou do sorriso de Lucas naquela tarde, do jeito como Lara tinha cuidado dele, decidiu que alguns dias não fariam mal. Alguns dias. Só isso. Ele me bateu pela primeira vez num restaurante. Lara falou isso enquanto dobrava as roupas de Lucas, 3 dias depois da conversa sobre o noticiário. Daniel estava consertando a torneira da cozinha, mas parou o que estava fazendo. Como assim num restaurante? A gente tinha ido jantar. Lugar chique, cheio de gente importante. Ela alisou uma camiseta pequena do menino. Eu ri de uma piada que o garçom fez. Heitor não gostou. E ele te bateu na frente de todo mundo? Não. Me apertou o braço por baixo da mesa bem forte. Depois, no banheiro, me empurrou contra a parede. Lara tocou o próprio ombro como se ainda doesse. Disse que eu estava fazendo ele passar vergonha. Daniel fechou a torneira e sentou na mesa da cozinha. Por que você não terminou com ele naquele dia? Pensei em terminar. Mas no dia seguinte ele apareceu com flores pedindo desculpa. Disse que estava estressado com o trabalho, que nunca mais ia acontecer. Ela colocou a roupa dobrada numa pilha. E eu acreditei. Mas aconteceu de novo. Sempre acontecia de novo. Lucas chegou da escola e encontrou os dois na cozinha. Ele não falou nada, apenas guardou a mochila e foi direto para Lara, ficando parado do lado dela. Nos últimos dias, o menino tinha criado o hábito de ficar perto dela quando chegava em casa. Quer almoçar, Lucas? Daniel perguntou. O menino fez que sim com a cabeça, mas continuou grudado em Lara. Ele não fala mesmo? Ela perguntou baixinho. Fala. Poucas palavras, mas fala. Com estranhos é mais difícil. Como se tivesse ouvido, Lucas olhou para Lara e disse: Lara boa. Foi a primeira vez que ele falou o nome dela. Lara sorriu e bagunçou o cabelo do menino. Você também é bom, Lucas. À tarde, enquanto Lucas assistia desenho, o celular de Daniel tocou. Era um número que ele não conhecia. Alô? Daniel Duarte? Sou eu. Aqui é o Marcelo, do grupo dos motoristas do centro. Cara, preciso te avisar uma coisa. Daniel saiu para a varanda. Fala aí. Teu nome tá rodando nos grupos do WhatsApp. Pessoal tá dizendo que você tá escondendo uma mulher procurada pela polícia. O estômago de Daniel afundou. Como assim? Não sei quem começou, mas tem gente falando que você pegou a noiva que fugiu do casamento. Aquela do empresário. Marcelo baixou a voz. Cara, não sei se é verdade, mas anda cuidado. O pessoal tá nervoso. Ninguém quer problema com gente importante. Entendi. E tem mais. Ontem vi um carro preto parado na frente da sua casa. Fiquei na dúvida se era coincidência. Daniel olhou para a rua. Estava vazia, como sempre ficava de tarde. Que tipo de carro?
Civic preto, vidro fumê, placa eu não consegui ver. Depois da ligação, Daniel ficou na varanda pensando. Se Marcelo tinha visto o carro, outras pessoas também podiam ter visto. E se o nome dele estava circulando nos grupos de motoristas, logo chegaria em outros lugares. Quando entrou em casa, Lara estava ajudando Lucas com um desenho. Preciso falar com você, Daniel disse. Eles foram para a cozinha. Alguém sabe que você está aqui. Como? Meu nome está circulando nos grupos de motoristas. E um amigo viu um carro suspeito na rua ontem. Lara ficou pálida. Eu sabia que isso ia acontecer. Ela se apoiou na pia. Eu preciso ir embora. Não. Daniel, você não entende. Heitor tem dinheiro para comprar qualquer um se ele descobriu onde eu tô. Então a gente pensa numa solução. Mas você não vai sair daqui. Por quê? Por que você está fazendo isso? Daniel olhou para a sala, onde Lucas continuava desenhando. Porque meu filho sorriu mais nos últimos 3 dias do que no último ano. Ele se virou para ela. E porque ninguém merece apanhar de quem deveria proteger. Naquela noite, Daniel trancou todas as portas e janelas. Deixou o celular no silencioso, mas não conseguiu parar de olhar para ele. A cada notificação, o coração acelerava. Às 2 da manhã, ele ouviu um barulho na rua. Levantou devagar e foi até a janela da sala. Um carro estava parado em frente à casa do vizinho com o motor ligado. Daniel ficou observando por 15 minutos. O carro não se mexeu. Quando voltou para o quarto, Lara estava acordada, sentada na cama que ele tinha improvisado para ela na sala. Também ouviu? Ela perguntou. Ouvi. É ele. Eu sei que é ele. Pode ser qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Lara abraçou os joelhos. Ele não vai desistir, Daniel. Nunca desiste. Daniel sentou no sofá ao lado dela. Então a gente não vai desistir também. Você não entende o que está fazendo. Heitor é perigoso, ele pode acabar com a sua vida, com o emprego, pode até tirar Lucas de você. Então vamos ter que ser mais espertos que ele. O carro continuou parado na rua até o amanhecer. Quando Daniel acordou às 6 da manhã, o carro tinha sumido. Mas a sensação de estar sendo vigiado não passou. Era como se alguém estivesse sempre observando, sempre esperando o momento certo. A campainha tocou às 9 da manhã de uma terça-feira. Daniel estava tomando café com Lucas quando ouviu o som insistente. 3 toques longos. Pausa. Mais 3 toques. Fica aqui, ele disse para Lara que estava lavando a louça. Quando abriu a porta, encontrou 2 mulheres com pranchetas e crachás pendurados no peito. Daniel Duarte? Sou eu. Somos do Conselho Tutelar. Recebemos uma denúncia sobre a situação da criança que mora nesta casa. O mundo de Daniel desabou naquele segundo. Que denúncia? Podemos entrar? Precisamos conversar com o senhor e ver as condições em que a criança está vivendo. Daniel olhou para trás. Lara tinha sumido da cozinha, provavelmente se escondido no banheiro. Lucas continuava na mesa, comendo pão com manteiga sem entender o que estava acontecendo. Claro, podem entrar. As 2 mulheres entraram e olharam ao redor da sala. Uma delas anotava tudo numa prancheta. Seu nome é Ana Carla, disse a mais velha. E esta é a Fernanda. Recebemos uma denúncia anônima de que o senhor está abrigando uma pessoa perigosa e colocando seu filho em risco. Pessoa perigosa? Segundo a denúncia, o senhor estaria escondendo uma mulher que é procurada pela polícia. Ana Carla sentou no sofá. Isso é verdade. Daniel sentiu a boca secar. Não sei do que vocês estão falando. Senhor Duarte, se o senhor está mentindo, isso só vai piorar a situação. Fernanda continuou anotando. Onde está a criança? Lucas, Daniel chamou. Vem aqui. O menino apareceu na sala, ainda segurando o copo de leite. Quando viu as 2 estranhas, se escondeu atrás do pai. Oi, Lucas. Ana Carla sorriu para ele. Você pode me contar como tem sido a vida aqui em casa? Lucas não respondeu. Apenas se agarrou mais na perna de Daniel. Ele é autista, Daniel explicou. Não fala com estranhos. Entendo. Ana Carla fez uma anotação. Lucas, você tem dormido bem? Comido direitinho? O menino olhou para o pai, depois para as mulheres, depois acenou que sim com a cabeça. E tem alguma pessoa nova morando aqui? Alguém que você não conhecia antes? Lucas ficou em silêncio por um tempo longo. Daniel segurou a respiração. Lara boa. O menino disse finalmente.
As duas mulheres trocaram olhares. Quem é Lara, Lucas? Lara boa. Faz comida. Brinca. Ana Carla se levantou. Senhor Duarte, onde está essa pessoa? Daniel não teve escolha. Lara, ele chamou. Pode vir aqui. Lara apareceu na sala, pálida, com as mãos tremendo. Seu nome completo? Ana Carla perguntou. Lara Mendonça. A Lara Mendonça que está sendo procurada em relação ao desaparecimento no dia do casamento? Sim. Fernanda parou de escrever e olhou para Ana Carla. Senhor Duarte, o senhor entende que abrigar uma pessoa que está sendo procurada pode caracterizar favorecimento pessoal? Ela não é criminosa. Só estava com medo. Isso não compete ao senhor decidir. Ana Carla guardou a prancheta na bolsa. Infelizmente, vamos ter que levar Lucas para ficar com familiares enquanto essa situação não se resolve. Como assim levar? Daniel se colocou na frente do filho. Ele não pode sair daqui. É temporário. Só até garantirmos que ele está seguro. Ele está seguro, olha para ele. Ele está bem. Lucas começou a ficar agitado, percebendo a tensão na voz do pai. Papai, está tudo bem, filho. Daniel se agachou na altura dele. Você vai passar uns dias na casa da vovó Rosa, tá bom? Não quero. Eu sei, mas é só por uns dias. Ana Carla se aproximou. Lucas, você gosta da sua avó? O menino fez que sim com a cabeça, mas continuou agarrado no pai. Então vai ser como umas férias. Você vai brincar lá e logo volta para casa. Uma hora depois, Daniel estava na porta, vendo o carro do conselho tutelar se afastar com Lucas no banco de trás. O menino olhava pela janela, confuso, sem entender por que estava sendo levado embora. Quando o carro sumiu na esquina, Daniel sentou no sofá e colocou as mãos no rosto. Eu fiz isso, Lara disse, sentando ao lado dele. Foi por minha causa. Não foi. Foi sim. Se eu não tivesse vindo... Para. Daniel levantou a cabeça. Não foi você o problema. Foi ele. Heitor fez essa denúncia. Você tem certeza? Tenho. Quem mais sabia que você estava aqui? Daniel se levantou e começou a andar pela sala. Ele descobriu, fez a denúncia, e agora está usando o sistema contra mim. Lara começou a chorar. Eu vou embora. Agora. Assim você consegue Lucas de volta. Não vai, não. Daniel, você vai embora. E ele continua livre para fazer isso com outras pessoas. Daniel parou de andar e olhou para ela. A gente precisa é de ajuda. Ajuda de verdade. Que tipo de ajuda? Jurídica. Alguém que entenda dessas coisas. Daniel pegou o celular e procurou um nome na agenda. Valéria Santos. Eles tinham estudado juntos no ensino médio, perdido contato por anos, mas ele sabia que ela tinha virado advogada. Valéria? Aqui é o Daniel Duarte, do Colégio São Paulo. Daniel? Nossa, quanto tempo! Como você está? Não muito bem. Preciso de ajuda. Você ainda advoga? Advogo. Trabalho na Defensoria Pública agora. O que aconteceu? Daniel contou tudo. O encontro com Lara os últimos dias, a visita do Conselho Tutelar. Daniel, isso é sério. Você pode estar encrencado. Eu sei, mas ela estava com medo. E agora levaram meu filho. Tá bom. Amanhã de manhã vocês dois vêm no meu escritório. Vamos ver o que dá para fazer. Naquela noite a casa ficou estranhamente silenciosa sem Lucas. Daniel não conseguia parar de pensar no filho, se perguntando se o menino estava conseguindo dormir na casa da avó, se estava entendendo por que tinha sido levado embora. Ele vai voltar, Lara disse, como se soubesse no que Daniel estava pensando. Vai. E quando voltar eu não vou estar mais aqui. Vai estar sim. Daniel, vai estar. Ele olhou para ela. Porque a gente vai resolver isso. Do jeito certo. Tem uma coisa que eu não contei. Lara falou isso na quinta-feira à noite, depois de passarem o dia inteiro no escritório de Valéria, tentando organizar a documentação para conseguir Lucas de volta. Daniel estava deitado no sofá, exausto, quando ela sentou na poltrona e soltou a frase. O que você não contou? É sobre por que eu fugi na véspera do casamento. Ela mexeu nas mãos nervosamente. Não foi só por causa das agressões. Daniel se sentou no sofá. Então foi por causa do quê? Eu descobri uma coisa no dia anterior. Uma coisa que mudou tudo. Lara, para de enrolar e fala logo. Eu estou grávida.
O silêncio que se fez na sala foi tão pesado que Daniel conseguia ouvir o tic-tac do relógio da cozinha. Grávida, de 2 meses. E o pai é Heitor. Ela não conseguiu olhar nos olhos dele. Descobri no exame pré-nupcial. O médico me chamou no consultório e deu o resultado. Daniel se levantou e foi até a janela. Por que você não contou isso antes? Porque sabia como ia soar. Mulher grávida foge no dia do casamento, vai parecer que é armação, que estou tentando te manipular. E está? O quê? Tentando me manipular. Lara se levantou também, com raiva. Se eu quisesse te manipular, teria contado no primeiro dia. Teria usado isso para você sentir pena de mim. Então por que não contou? Porque tenho medo. Medo do quê? Do que ele vai fazer quando descobrir. Lara abraçou o próprio corpo. Heitor sempre falou que queria filhos. Mas do jeito dele, controlando tudo. Se ele descobrir que estou grávida e que fugi... Daniel voltou a se sentar. Ele não sabe? Não. O médico só falou comigo. Eu ia contar no dia do casamento, depois da cerimônia. Ela limpou uma lágrima que tinha começado a escorrer. Mas aí eu percebi que se contasse, nunca mais ia conseguir sair. Por que você acha isso? Porque conheço ele. Um filho seria mais uma forma de me controlar. Ele usaria a criança como chantagem pelo resto da vida. Daniel ficou em silêncio, processando. Grávida. Lara estava grávida de um homem violento, que agora estava usando o sistema para persegui-los. Quantas pessoas sabem disso? Só eu. E agora você. Nem sua família. Minha família já não fala mais comigo desde que comecei a namorar o Heitor. Lara se sentou no chão, encostada na parede. Eles tentaram me avisar sobre ele no começo. Eu não ouvi. No dia seguinte, Daniel foi trabalhar, mas não conseguiu se concentrar. Entre uma corrida e outra, ficava pensando em Lucas, em Lara, na criança que ela estava esperando. Quando parou para almoçar, recebeu uma notificação do aplicativo. Sua conta foi temporariamente suspensa para análise. Ligou para o suporte. Recebemos algumas reclamações sobre o seu comportamento como motorista, disse a atendente. Vamos analisar e retornar o contato em até 5 dias úteis. Que reclamações? Não posso dar detalhes, mas foram relacionadas à segurança dos passageiros. Daniel desligou o telefone, sabendo exatamente o que tinha acontecido. Heitor não estava apenas usando o conselho tutelar, estava atacando por todos os lados. Quando chegou em casa, encontrou Lara na cozinha fazendo uma sopa. Minha conta do aplicativo foi bloqueada. Como? Denúncias falsas. Daniel sentou na mesa. Ele está acabando comigo aos poucos. Daniel, eu sinto muito. Não é sua culpa. É sim, você perdeu seu filho, seu emprego por minha causa. Escuta. Daniel se levantou e ficou de frente para ela. Você acha que eu sou idiota? Não. Então para de agir como se eu fosse. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Sabe? Sei. Estou ajudando uma mulher que estava sendo agredida. Estou protegendo uma criança que ainda nem nasceu. Ele segurou os ombros dela. E estou fazendo isso porque é a coisa certa a fazer. Lara começou a chorar. Mas e se a gente não conseguir? E se ele for mais forte? Então, pelo menos a gente tentou. Naquela noite, Daniel conseguiu um trabalho como motorista particular para um médico que conhecia. Não era muito dinheiro, mas dava para pagar as contas básicas. Lara começou a ajudar mais na casa, cozinhando, limpando, tentando se manter ocupada. Aos poucos, eles foram criando uma rotina. Daniel trabalhava durante o dia, Lara cuidava da casa. À noite conversavam sobre Lucas, sobre os planos para consegui-lo de volta, sobre qualquer coisa que não fosse Heitor ou a gravidez. Mas às vezes, quando Daniel acordava de madrugada, encontrava Lara sentada na mesa da cozinha, escrevendo em um caderno velho. O que você escreve? Cartas. Para quem? Para ninguém. Ela fechou o caderno. Para o bebê, para Lucas, para você. Cartas que nunca vou mandar. Por que escreve então? Porque preciso tirar isso da cabeça. Senão enlouqueço. Daniel entendeu. Cada um lidava com o desespero do seu jeito. Ele trabalhava até se cansar. Ela escrevia cartas que nunca enviaria. E no meio daquele caos, eles sobreviviam. Dia após dia, um cuidando do outro sem falar sobre isso, criando algo que não era bem uma família, mas era o mais próximo disso que tinham.
Até a noite em que tudo mudou. Você é o motorista que está escondendo minha noiva. Daniel estava saindo do supermercado quando ouviu a voz atrás dele. Se virou e viu um homem alto, bem vestido, parado ao lado de um BMW preto. Heitor Figueira em pessoa. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Heitor se aproximou. Daniel Duarte, 34 anos, viúvo, pai de uma criança especial. Trabalha como motorista de aplicativo. Ou trabalhava, né? Ouvi dizer que sua conta foi suspensa. Daniel colocou as compras no porta-malas do carro, tentando manter a calma. Se você tem alguma coisa para falar, fala logo. Onde ela está? Quem? Não me faça perder tempo. Heitor encostou no carro de Daniel, bloqueando a porta do motorista. Lara, minha noiva, a mãe do meu filho. Daniel sentiu o estômago gelar. Heitor sabia da gravidez. Não sei do que você está falando. Ah, não sabe? Heitor sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Então vou te explicar. Lara está grávida de 2 meses, do meu filho, e você está interferindo numa questão de família. Se ela está com você por vontade própria, por que teve que fugir? Fugiu porque está confusa. Hormônios da gravidez, sabe como é. Heitor deu um passo mais perto. Mas agora precisa voltar para casa, para o bem dela e do bebê. E se ela não quiser voltar? Ela vai querer. O tom de Heitor mudou, ficou mais frio. Depois que entender que está colocando outras pessoas em risco. Que outras pessoas? Você, por exemplo. Seu filho especial. Seria uma pena se o Conselho Tutelar recebesse novas denúncias, né? Desta vez sobre negligência, maus tratos. Daniel cerrou os punhos. Você está me ameaçando? Estou explicando a situação. Heitor abriu a porta do próprio carro. Você tem 48 horas para convencer Lara a voltar. Depois disso, as coisas vão ficar complicadas para todo mundo. Heitor entrou no BMW e saiu do estacionamento, deixando Daniel parado ali, tremendo de raiva. Quando chegou em casa, Lara estava na sala, vendo televisão. Ele me encontrou, Daniel disse. Quem? Heitor. Me abordou no supermercado. Lara ficou branca e desligou a TV. O que ele disse? Que sabe da gravidez e que você tem 48 horas para voltar. Como ele descobriu? Não sei. Deve ter subornado alguém do laboratório, alguma coisa assim. Lara se levantou e começou a andar pela sala. Eu preciso ir embora. Agora. Não. Daniel, você não entendeu. Se eu não voltar, ele vai destruir você. Vai inventar mais denúncias, vai fazer você nunca mais ver Lucas. Deixa eu ligar para Valéria primeiro. Daniel ligou para a advogada e contou sobre o encontro. Daniel, isso foi uma ameaça clara. Vocês precisam registrar isso. Como? Gravando. Se ele entrar em contato de novo, grava a conversa. É prova contra ele. E se ele não entrar em contato? Se partir direto para as ameaças? Então vocês precisam sair da cidade. Temporariamente. 2 dias depois, Heitor ligou para o celular de Daniel. E aí, convenceu ela? Daniel fez sinal para Lara, que ligou o gravador do celular dela. Convenci de quê? De voltar para casa, de fazer a coisa certa. Ela não quer voltar. Então você não foi convincente o suficiente. A voz de Heitor ficou mais dura. Escuta bem, motoristinha. Lara é minha. O filho que ela está carregando é meu. E eu não vou deixar um pé rapado qualquer interferir na minha família. Ela não é sua propriedade. É sim, está no meu nome. Eu paguei por ela, cuidei dela e ia me casar com ela. Heitor riu. E sabe de uma coisa? Eu tenho todos os juízes dessa cidade no meu bolso. Posso fazer você desaparecer legalmente. Você está me ameaçando de novo. Não estou ameaçando. Estou garantindo. Se Lara não estiver na minha casa até amanhã à noite, você vai descobrir o que acontece com quem mexe comigo. A ligação foi cortada. Daniel olhou para Lara, que estava pálida. Conseguiu gravar? Consegui. Então agora a gente tem alguma coisa contra ele. Valéria conhecia um jornalista investigativo que trabalhava num jornal grande. Na tarde seguinte, os 3 se encontraram num café no centro. Esse áudio é ouro, disse o jornalista depois de ouvir a gravação. Ameaça, coação, ainda falar em comprar juízes. Se vocês toparem, eu publico isso hoje à noite. Quais são os riscos? Daniel perguntou. Para vocês, ele pode processar por difamação. Mas com esse áudio dificilmente vai ganhar. E para ele?
Vai ser um escândalo. Empresário ameaçando pessoas, falando em comprar juízes. Vai perder contratos, prestígio. Talvez até vire investigação criminal. Daniel olhou para Lara. Você topa? Tenho medo. Eu também. Mas é nossa única chance. A matéria saiu no site do jornal às 10 da noite. Em 2 horas, estava rodando nas redes sociais. Às 6 da manhã, estava na primeira página do jornal impresso. Empresário ameaça ex-noiva e fala em comprar juízes. O telefone de Daniel tocou o dia inteiro. Jornalistas, curiosos, gente oferecendo ajuda. Heitor virou assunto nacional. Mas na madrugada seguinte, Lara não estava mais em casa. Daniel acordou e encontrou apenas uma carta em cima da mesa da cozinha. Daniel, obrigada por tudo, mas não posso deixar mais ninguém se machucar por minha causa. Vou para longe, onde ele não vai me encontrar. Cuida do Lucas quando ele voltar. Ele é um menino especial como você. Lara. Daniel amassou a carta e jogou na parede. Lara tinha fugido de novo. E desta vez, ele não sabia se ela voltaria. 3 semanas sem Lara. 3 semanas sem Lucas. Daniel acordava toda manhã com a sensação de que tinha perdido tudo o que importava na vida. O trabalho como motorista particular do médico acabou quando o homem viu a matéria no jornal e disse que não queria se envolver em confusão. Daniel voltou a fazer bicos como mecânico na oficina do seu Joaquim, ganhando mal dando para pagar o aluguel. Você tá com cara de quem não dorme há dias, disse seu Joaquim, enquanto Daniel trocava o óleo de um Gol velho. Não tenho dormido mesmo. É por causa daquela mulher? É por causa do meu filho. Daniel não mentiu. Lucas fazia mais falta que Lara. Ou pelo menos, era o que ele tentava se convencer. Mas quando chegava em casa e via a xícara que ela usava para tomar café ainda guardada no armário, ou encontrava um caderno esquecido com as cartas que ela escrevia, a dor era a mesma. Na 4ª semana, Valéria ligou com uma boa notícia. Daniel, consegui reverter a decisão do Conselho Tutelar. Lucas pode voltar para casa. Como assim? Com todo o escândalo do Heitor, eles reavaliaram o caso. A denúncia claramente foi feita de má fé. E você provou que consegue cuidar do Lucas. Quando ele pode voltar? Hoje mesmo, se você quiser. Daniel largou a chave de fenda que estava segurando e saiu correndo da oficina. 1 hora depois, estava na casa da mãe da Marina, sua ex-mulher, buscando o filho. Lucas estava no quarto, organizando legos por cor como sempre fazia quando ficava nervoso. Oi, filho. Lucas olhou para ele, largou os brinquedos e correu para abraçá-lo. Não disse nada, apenas se agarrou no pai como se tivesse medo de ser levado embora de novo. Você vai voltar para casa comigo, para sempre desta vez. Papai não vai embora? Nunca mais. No caminho para casa, Lucas perguntou, Lara está em casa? Daniel sentiu um nó na garganta. Não, filho. Lara teve que viajar. Ela volta? Não sei. Lucas ficou em silêncio o resto do trajeto. Nos primeiros dias, pai e filho tentaram voltar à rotina antiga. Daniel trabalhava na oficina de manhã, buscava Lucas na escola, passavam a tarde juntos. Mas a casa parecia vazia demais. Lucas procurava Lara pelos cantos, olhava para a poltrona onde ela costumava sentar, perguntava quando ela ia voltar. Saudade. Lucas disse uma noite na hora de dormir. Saudade de quem, filho? Lara. Eu também tô com saudade. Daniel não mentiu. Sentia falta dela de um jeito que não conseguia explicar. Não era amor romântico, pelo menos não no começo. Era a falta de alguém que tinha se tornado parte da rotina, parte da família improvisada que eles tinham construído. Na 5ª semana, Daniel começou a sair à noite depois que Lucas dormia. Ia em bares baratos, bebia cerveja sozinho, voltava para casa caminhando. Não estava tentando esquecer Lara. Estava tentando entender por que doía tanto. Foi num desses bares que encontrou Marcelo, o motorista que tinha avisado sobre os carros suspeitos. E aí, Daniel, como você tá? Sobrevivendo. Vi o que aconteceu. Que loucura, cara. Você virou famoso. Não era o que eu queria. E a mulher? Sumiu mesmo? Sumiu. Marcelo pediu 2 cervejas. Posso te fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Você estava apaixonado por ela? Daniel ficou um tempo pensando na resposta. Não sei. Talvez.
Ou talvez eu só estava apaixonado pela ideia de ter uma família de novo. Entendi. Sabe o que é mais louco? Daniel bebeu um gole da cerveja. Eu nem sei se ela está bem, se está segura, se conseguiu fugir do cara. Você não tem como entrar em contato? Não. Ela sumiu sem deixar rastro. Naquela noite, Daniel chegou em casa um pouco bêbado e encontrou Lucas acordado, sentado na sala, segurando o ursinho. Filho, por que você não está dormindo? Pensei que papai tinha ido embora também. Daniel sentou no sofá e puxou Lucas para o colo. Papai nunca vai embora. Nunca. Pode ficar tranquilo. E Lara? Lara teve que ir embora para ficar segura. Mas ela gostava muito de você. Ela gostava de papai também? Daniel olhou para o filho, para aqueles olhos inocentes que faziam perguntas difíceis demais. Acho que sim, filho. Acho que sim. Aos poucos, eles foram encontrando um novo ritmo. Daniel conseguiu voltar a trabalhar como motorista de aplicativo depois que a empresa reavaliou o caso. Lucas voltou a sorrir, embora ainda perguntasse sobre Lara de vez em quando. E Daniel aprendeu a conviver com a ausência. Com a sensação de que algo importante tinha passado pela vida dele e ido embora, mas que tinha deixado marcas que nunca sairiam. Ele guardou o caderno com as cartas de Lara numa gaveta da cômoda. Não conseguia jogar fora, mas também não conseguia ler. Até a manhã em que tudo mudou de novo. A notícia apareceu no jornal local numa terça-feira de manhã. Daniel estava tomando café com Lucas quando viu a manchete no celular. Empresário Heitor Figueira é morto a tiros em sítio. Daniel quase derrubou a xícara. Papai? Lucas percebeu a mudança no rosto do pai. Está tudo bem, filho. Come o pão. Daniel leu a matéria inteira. Heitor tinha sido morto com 2 tiros no peito durante a madrugada, no sítio que tinha em São José dos Pinhais. O segurança da propriedade, um homem chamado Roberto Silva, alegou legítima defesa. Segundo ele, Heitor tinha chegado bêbado e agressivo, tentou agredi-lo e ele atirou para se defender. A investigação preliminar revelou que Silva havia pedido demissão na semana anterior, alegando ameaças e agressões por parte do empresário. Funcionários confirmaram que Figueira tinha histórico de violência e já havia ameaçado outros empregados. Daniel fechou o celular e terminou o café em silêncio. Heitor estava morto. O homem que tinha aterrorizado Lara, que tinha tentado destruir a vida dele, não existia mais. Estranho que ele não sentisse alívio. Durante o dia, a notícia foi crescendo. Outros funcionários de Heitor começaram a falar para a imprensa sobre as agressões que sofriam. Ex-namoradas apareceram contando histórias de violência. O homem que um dia foi respeitado empresário virou exemplo de abusador. Daniel trabalhou normalmente, pegando corridas pela cidade, mas a cabeça estava longe. Ficava pensando em Lara, se perguntando onde ela estava, se tinha visto a notícia, se ia voltar agora que Heitor não era mais uma ameaça. À noite, depois que Lucas dormiu, Daniel ficou na sala vendo os noticiários. Todos falavam sobre o caso. Alguns jornalistas lembraram da história da noiva que fugiu, da gravação que Daniel e Lara tinham feito. Um deles até mencionou que a ex-noiva continua desaparecida. Daniel foi dormir pensando que talvez fosse melhor assim. Talvez Lara tivesse conseguido começar uma vida nova em algum lugar longe, onde ninguém a conhecia. Talvez fosse mais feliz longe de tudo aquilo. Na semana seguinte, a vida voltou ao normal. Lucas foi para a escola, Daniel trabalhou, eles jantaram juntos, assistiram desenho. A rotina que tinham construído depois que Lara foi embora. Foi numa quinta-feira à noite que a campainha tocou. Daniel estava lavando a louça quando ouviu o som. Olhou o relógio. Eram quase 10 da noite. Quem tocava a campainha naquele horário? Quando abriu a porta, ela estava lá. Lara mais magra, com o cabelo cortado bem curto, segurando um bebê no colo. A criança estava dormindo, embrulhada numa manta azul. Oi, ela disse, e a voz saiu mais rouca que ele lembrava. Daniel ficou parado na porta, sem conseguir falar. Ela estava ali, real, com o filho de Heitor nos braços. Posso entrar? Claro. Daniel se afastou da porta. Claro. Entra. Lara entrou e sentou no sofá, ajeitando o bebê no colo. Daniel sentou na poltrona, ainda tentando processar. Quando você...
Eu vi a notícia. Lara olhou para o bebê. Ele morreu. Vi. Eu estava em Florianópolis, numa casa de apoio para mulheres. Ela passou a mão no cabelo curto. Quando soube que ele tinha morrido, Você voltou. Demorei uma semana para decidir. Fiquei pensando se vocês iam querer me ver de novo. Daniel olhou para a criança. É menino? É. Nasceu na semana passada. Lara sorriu pela primeira vez. Chama Gabriel. Gabriel. Daniel, Ela parou, procurando as palavras. Desculpa, por ter ido embora daquele jeito. Por não ter explicado nada. Você fez o que achou certo. Fiz o que achei que ia proteger vocês, mas depois sozinha eu percebi que... O quê? Que aqui era o único lugar onde eu me sentia segura. Onde Gabriel ia estar seguro. Daniel ficou olhando para ela, para o bebê, tentando entender o que estava sentindo. Não era exatamente felicidade. Era algo mais complexo. Alívio misturado com medo, esperança misturada com cautela. E agora? Ele perguntou. Não sei. Lara ajeitou Gabriel melhor no colo. Eu só confio em você. É a única certeza que eu tenho. Naquele momento, Lucas apareceu na sala, esfregando os olhos. Papai, ouvi barulho. Quando viu Lara, o menino parou. Ficou olhando para ela, depois para o bebê, depois para ela de novo. Lara voltou. Ele disse, e foi a primeira frase completa que Daniel o ouviu falar em semanas. Voltei, Lucas. Lara sorriu para ele. E trouxe alguém para você conhecer. Lucas se aproximou devagar e olhou para Gabriel. Bebê, ele disse. É o Gabriel. Ele vai precisar de um irmão mais velho para ensinar as coisas importantes. Lucas olhou para Daniel, como se pedisse permissão. Pode tocar nele, filho. Só com cuidado. Lucas estendeu a mão e tocou de leve no pé do bebê. Gabriel se mexeu um pouco, mas continuou dormindo. Ele gosta de mim, Lucas disse. Claro que gosta, Lara respondeu. Como não ia gostar? Daniel olhou para a cena. O filho tocando no bebê, Lara sorrindo, a casa finalmente com vida de novo. Não era perfeito. Não era um final de filme. Mas era real. E às vezes o real era melhor que o perfeito. 6 meses depois, Daniel acordou com o barulho de Gabriel chorando no quarto ao lado. Eram 5:30 da manhã, mas ele não se incomodava mais. Tinha se acostumado com os horários do bebê, com as mamadas da madrugada, com o choro que vinha sempre na hora errada. Levantou da cama e foi até o quarto que tinha virado nursery. Lara já estava lá, pegando Gabriel no berço. Desculpa, acordei você. Ela sussurrou. Não acordou. Eu já estava quase levantando mesmo. Era mentira, mas tinha se tornado um hábito mentir sobre essas coisas pequenas. Os dois faziam isso, fingiam que não incomodava acordar cedo, que não era cansativo cuidar de uma criança, que estava tudo bem dividir a casa sem nunca ter conversado direito sobre o que exatamente eles eram um para o outro. Daniel foi para a cozinha fazer café, enquanto Lara amamentava Gabriel. Quando ela apareceu na cozinha com o bebê no colo, ele já tinha preparado 2 xícaras e estava cortando pão para o café da manhã. Lucas ainda está dormindo? Ela perguntou. Está. Ontem ele ficou até tarde fazendo a lição de casa. Ele está indo bem na escola. Está indo. Daniel serviu o café. A professora disse que ele está mais comunicativo. Ter o Gabriel em casa ajudou. Era verdade. Lucas tinha se transformado desde que Gabriel chegou. Não só falava mais, como tinha assumido o papel de irmão mais velho, com uma seriedade que às vezes era engraçada. Explicava tudo para o bebê, dividia os brinquedos, ficava preocupado quando Gabriel chorava. Daniel. Lara colocou Gabriel na cadeirinha e sentou na mesa. Eu queria falar uma coisa com você. O tom dela deixou Daniel nervoso. Nos últimos meses, sempre que Lara começava uma conversa assim, era para falar sobre ir embora. Fala. Eu arranjei um emprego. Onde? Numa creche. É meio período de manhã. A dona da creche é amiga da mulher da casa de apoio onde eu fiquei. Ela sabe da minha história, não tem problema. Daniel bebeu um gole do café. É bom. Você ficar parada em casa não está fazendo bem. É isso que eu queria falar. Lara mexeu nas mãos. Eu quero ajudar com as despesas da casa. Pagar minha parte. Não precisa. Preciso sim.
Não posso ficar dependendo de você para sempre. Lara, você cuida do Gabriel, ajuda com o Lucas, faz comida, limpa a casa. Você já ajuda. Não é a mesma coisa que ajudar financeiramente. Daniel entendeu. Não era sobre dinheiro. Era sobre independência, sobre não se sentir um peso, sobre ter controle sobre a própria vida. Tudo bem. Se é importante para você, vamos dividir as contas. Naquela tarde, depois que Lara foi fazer a entrevista na creche e Lucas voltou da escola, pai e filho ficaram cuidando de Gabriel na sala. Lucas estava tentando ensinar o bebê a segurar um chocalho. Papai, fala, filho. Lara é nossa família agora? Daniel parou de dobrar as roupas do bebê. O que você acha? Acho que sim. Lucas conseguiu fazer Gabriel segurar o chocalho por alguns segundos. Ela cuida da gente. E a gente cuida dela. É verdade. E Gabriel é meu irmão? Se você quiser que ele seja. Quero. Lucas sorriu. Ele vai precisar que eu ensine muita coisa para ele. Vai mesmo. Quando Lara voltou da entrevista, estava sorrindo. Consegui o emprego. Começo segunda-feira. Que bom. Daniel estava dando uma madeira para Gabriel. Como é que vai ser com ele? Posso levar Gabriel comigo. A creche tem berçário. Então está resolvido. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Daniel e Lara ficaram na sala assistindo televisão. Não assistiam realmente. Apenas deixavam o som baixo como companhia. Daniel. Obrigada por ter deixado eu voltar. Não tem que agradecer. Tenho sim. Ela se virou para olhar para ele. Você podia ter mandado eu procurar outro lugar. Podia ter dito que já tinha problema demais. Não ia dizer isso. Por quê? Daniel ficou pensando na resposta. Não era amor. Pelo menos não o tipo de amor dos filmes. Era algo mais sólido, mais prático. Era saber que ela ficava preocupada quando ele chegava tarde do trabalho. Era ver como Lucas sorria quando ela ajudava com a lição de casa. Era a certeza de que Gabriel estava seguro com eles. Porque a gente funciona, ele disse finalmente. Não sei explicar direito, mas a gente funciona. Funciona. E por quê? Daniel hesitou. Porque eu confio em você, e você confia em mim. Confio. Então pronto. Não precisa ser mais complicado que isso. Lara sorriu e voltou a assistir televisão. Do lado de fora, Curitiba continuava fria e barulhenta. Mas dentro daquela casa, tinha se formado algo que nenhum dos dois sabia dar nome. Não era uma família tradicional, não era um romance de novela, mas era sólido. Era real. Era suficiente. E às vezes, suficiente era tudo o que a gente precisava. Se você chegou até aqui, significa que acompanhou toda essa jornada intensa do Daniel e da Lara. Desde aquela madrugada gelada em Curitiba, quando ele encontrou uma noiva fugitiva na estrada, até a construção dessa família não convencional que eles formaram. Esta história nos mostra que às vezes o amor não precisa ser romântico para ser verdadeiro, e que família pode ser muito mais que laços de sangue. É sobre confiança, cuidado mútuo e a coragem de proteger quem importa, mesmo quando isso significa enfrentar pessoas poderosas como Heitor Figueira. Se essa história tocou seu coração, como tocou o meu ao escrevê-la, deixe seu like para mostrar que histórias brasileiras autênticas merecem ser contadas. Compartilhe com alguém que você acha que vai se emocionar com essa narrativa sobre segundas chances e famílias improvisadas. E se você quer mais histórias assim, se inscreva no canal para não perder os próximos contos que vamos trazer. Ah, e me conta nos comentários. De que país você está assistindo? Adoro saber onde nossa audiência está espalhada pelo mundo.